Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ó vós que credes, é-vos prescrito o jejum, como foi prescrito aos que foram antes de vós para serdes piedosos. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Durante dias contados, e quem de vós estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias, e impende aos que podem fazê-lo, mas com muita dificuldade, um resgate, alimentar um necessitado. E quem mais o faz voluntariamente visando ao bem, ser-lhe-á melhor, e jejuardes-vos é melhor, se soubesseis. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ramadã é o mês em que foi revelado o Alcorão como orientação para a humanidade e como evidências da orientação e do critério de julgar. Então, quem de vós presenciar esse mês, que nele jejue, e quem estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias. Alá vos deseja facilidade e não vos deseja dificuldade. E fê-lo para que inteireis o número prescrito e para que magnifiqueis a Alá, porque vos guiou e para serdes agradecidos. Jejum, sabedoria e virtude. Quebrei o jejum praticando relação sexual. E agora? E temos ainda a questão daquele que quebrou o jejum com a relação sexual com a esposa, al-kaffara, que é relatada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam na seguinte ordem: deverá jejuar por 2 meses seguidos. Não podendo, deverá então alimentar 60 necessitados. E qual é a terceira virtude do jejum do Ramadã? Allah atribuiu a recompensa e o motivo da ação do jejum para si mesmo. Bem-aventurado seja aquele a quem Allah prometeu a recompensa de sua obra, pois ele é generoso, magnânimo e misericordioso.
O profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse: todas as obras do filho de Adão são para ele, com exceção do jejum, que é só para mim e eu sou quem recompensa o jejuador. Bukhari 1805 e Muslim 1151. Em que mês o Alcorão foi revelado ao profeta Muhammad? Como lemos no próprio Alcorão Sagrado, o mês do Ramadã é o mês em que foi revelado o Alcorão. Como valorizar ainda mais o jejum? Ter uma boa conduta durante o jejum. Dentre os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no que diz respeito ao jejum de Ramadã, ele diz: há pessoas que não terão da sua fome no jejum, senão a fome e a sede. E há pessoas que não terão do seu cansaço ao rezar, senão a fadiga. Portanto, devemos fazer um jejum espiritual, um jejum espiritual, não um jejum mecânico, simplesmente com a abstenção do alimento e da bebida. O que anula o jejum? Comer ou beber, a prática sexual, a menstruação, deixar de ser muçulmano, o vômito voluntário, saída do sêmen ou do líquido que o antecede, tudo o que for introduzido no organismo através da garganta. Posso utilizar soro ou injeções intravenosas nutritivas durante o jejum? Não pode. Soro e injeções intravenosas com substâncias nutritivas aplicadas no corpo por deficiência de sais ou anemia substituem a comida. Então, são consideradas da mesma categoria. Durante o jejum, posso me alimentar antes da alvorada? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também fazia as-sahur antes do jejum, ou seja, se alimentava antes da alvorada para se fortificar para o jejum, e inclusive relata para nós que no sahur há bênçãos. No sahur há bênçãos de Deus. Se eu provocar o vômito, isso anula o jejum? Provocar o vômito anula o jejum, sim, mas aquele que vomita de forma involuntária não anula o seu jejum. O profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse: quem vomita enquanto está jejuando não precisa recuperar o jejum, mas aquele que induz o vômito deve recuperar. Tirmidhi 720 e Abu Daud 238. Perda de sangue por causa de enfermidade anula o jejum? A hemorragia ou sangramento causados por uma enfermidade não anula o jejum. Está chegando a hora de quebrar o jejum do dia. O que devo orar? Também devemos nos apressar a quebrar o jejum quando o horário da quebra do jejum vigorar. E devemos dizer: Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart
سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ou seja, ó meu Deus, pelo Senhor jejuei e com seu sustento quebrei o jejum. Louvado e elevado seja Allah. Aceite meu sacrifício. Só o Senhor é oniovinte e sapientíssimo. O que ocorre com as más ações do fiel jejuador? As más ações do jejuador ficam nas mãos de Allah, cabendo apenas a ele perdoar ou não os pecados do jejuador. O profeta, que a paz de Allah esteja com ele, disse: quem jejuar o Ramadã com fé e com esperança na recompensa, lhe serão perdoados seus pecados anteriores. Qual é o veredito sobre o muçulmano que não jejuar no Ramadã? Quem não jejua no Ramadã, sem nenhuma razão, deve se arrepender ante Allah, porque cometeu um grande pecado e desobedeceu à ordem do Criador, louvado seja. É obrigatório que recupere esse dia, com exceção de quem anulou o jejum por realizar o coito, que neste caso, além de recuperar o dia, deverá oferecer uma expiação para se purificar desse pecado. Esta expiação consiste em jejuar 2 meses seguidos e, caso não possa realizar este jejum, deverá alimentar 60 pobres. Como as crianças devem jejuar? As crianças devem jejuar, mas podem quebrar o jejum logo que sentirem fome, pois Allah sempre respeita os limites das pessoas. Para auxiliar na formação da índole infantil, os pais devem começar a ensinar a criança a partir dos 7 anos. Devem orientá-la a praticar o jejum, auxiliando nas orações, em horários específicos, para que em um futuro próximo possam prosseguir sem dificuldade. A criança deve ser acordada para participar do café da manhã, suhur. Que é sadaqah? Sadaqah é caridade. O profeta, que a paz de Allah esteja com ele, costumava ser ainda mais caridoso no Ramadã. Ele disse: quem oferecer um desjejum a um jejuador, lhe servirá como perdão dos seus pecados e como liberação do fogo do inferno, e terá a mesma recompensa de quem jejuar, sem diminuição nem mesmo ao mínimo. Assim, o muçulmano jejuador deve também ser ainda mais caridoso no período do jejum de Ramadã, o que, obviamente, não desobriga o crente a praticar a caridade nas outras épocas do ano. O que é jejum espiritual? Para um muçulmano, jejuar não significa apenas se abster de comida, mas também se privar de todos os vícios e males cometidos conscientemente ou inconscientemente. Para que se pratique um jejum verdadeiramente espiritual, o muçulmano deve exercitar todas as virtudes que lhe foram dadas por Allah, ser moralmente reto, pondo em prática a benevolência ao minimizar as necessidades dos seus semelhantes.